Graça e paz do nosso Senhor Jesus, a você que está comigo nesse vídeo. O tema chamou a tua atenção, mas antes de tudo, vamos se inscrever no nosso canal aí, Daniel Santos, onde abordo vários temas da Bíblia Sagrada, do Evangelho simples e puro, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Já deixa seu like, se inscreva, ative o sininho, para não ficar de fora de nenhum assunto em que nós publicarmos. Obrigado e vamos para o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está me assistindo. Mas bem, se você está me assistindo é porque algo chamou a tua atenção a assistir a esse vídeo. E hoje iremos falar sobre o Jesus fabricado pelos crentes ou pelos evangélicos, seja como queira. Pois bem, como que surgiu este assunto para mim? Eu estava lendo uma pesquisa na internet, no Google, que você pode ir lá pesquisar, que é a nova face da religião do Brasil. Sim, foi uma teóloga que escreveu, Lídia Maria de Lima, ela nos escreve acerca disso. E ela fala, eu acabei anotando aqui, pessoal, para um esboço, eu vou estar falando um pouco, se eu olhar para cá, você sabe por quê. Ela vai falar do trânsito religioso no Brasil. Sim, ela publicou algo interessante, que ela entrevistou cerca de 60 religiosos da matizes africanas. E entre esses 60 religiosos da matriz africana, 30% a 35% deles eram oriundos da igreja evangélica. Ou seja, eram evangélicos que se converteram ao ubandismo, ao candomblicismo, ao quimbanda. O porquê isso? É porque os evangélicos, eles só conhecem a conversão de lá para cá. Ou seja, do catolicismo para cá, do espiritismo para cá. E não conhece, e agora já passa a conhecer, já passa a ser mencionado, antigamente não era, mas hoje já é mencionado no nosso meio, que hoje é ao contrário se está acontecendo. Está saindo do nosso meio para lá, está saindo de cá para lá. Então, o que acontece é, por exemplo, na mesma pesquisa, você vai ver e vai encontrar pessoas, pai de santo, que eram oriundos a pastor, ou seja, que eram pastor, que outrora eram pastores. Aí você se espanta, você fica imaginando, meu Deus, como alguém que era pastor, conhecia a verdade e passa a ser um pai de santo. Pois bem, é porque a migração religiosa é muito comum na pós-modernidade, no século XXI. Está muito comum por quê? Porque as instituições já não têm mais raiz, já não têm mais firmezas. E que raízes são essas que as igrejas já não têm mais? É o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, o evangelho simples, aonde deixaram de lado. Mas existe um povo que tem crescido, segundo o IBGE, que é o povo que é chamado desigrejados, que são aqueles que professam a mesma fé, acreditam em Jesus, acreditam no Evangelho, creem em Jesus, creem no seu nascimento virginal, creem até que ele é o Messias, que ele é o caminho para Deus, mas não tem ligação institucional nenhuma. Esses são dos 10% da população cristã, ou seja, 6 milhões de pessoas são chamados desigrejados. Aí eu lhe pergunto, por que cresce essa migração religiosa? Por que tantos se apostatam da fé? Muitos fabricam esse Deus que não é o da Bíblia, se relaciona com ele, aí se frustra e abandona. Por que se frustram com um Deus
que é perfeito, com um Deus que ele é imutável, é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Por quê? Se decepcionar comigo é fácil, se decepcionar com você é fácil. Se decepcionar com o marido, com a esposa, com o pastor, com o vizinho, é fácil. Mas como se decepcionar com um Deus que é perfeito? Quer a resposta? É fácil. É por causa do nosso diagnóstico errado. Nós criamos um Deus, fabricamos um Jesus, em que esse Jesus, ele tem que cumprir todos os nossos desejos. E se ele não cumprir, nós abandonamos, nós declaramos falência à nossa fé e dizemos que Deus não existe, simplesmente isso. A maior questão é que muitos criam Jesus em sua mente, um Jesus que não é o da Bíblia, achando que ele é um Jesus que faz tudo o que nós queremos. E hoje eu quero lhe dizer, hoje eu quero lhe falar acerca de pelo menos 4 Jesus que pessoas criam. O primeiro Jesus que inventam é o Jesus gênio da lâmpada. Quem nunca ouviu falar da história do gênio da lâmpada? Hoje é difícil alguém ouvir falar por causa da tecnologia, das crianças já nascem mexendo mais que o adulto no celular. Mas quando eu era menor, eu sempre ouvi essa história, aonde alguém encontrava uma lâmpada, a esfregava e saía um gênio de dentro dela, e a fala mais conhecida por nós é: você tem 3 desejos. E nós criamos um Jesus assim, aonde nós esfregamos a Bíblia e sabemos e conhecemos o Jesus da Bíblia que esfregamos, e ele tem que conceder os nossos desejos. E não é bem assim. Nós fabricamos um Jesus que tem que cumprir e fazer os nossos desejos. Um Jesus que tem que realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. E se esse Jesus gênio da lâmpada não concedesse o nosso desejo, o seu desejo? E se ele falasse não? E se ele ficasse em silêncio? E se ele não realizasse o seu desejo? Claramente você se desesperaria, você acabaria fazendo escândalo, acabaria apostatando-se da fé, porque você se decepcionou com o Jesus que você criou e não com o Jesus verdadeiro da Bíblia, do Evangelho que nós conhecemos. O maior problema é que o dono da lâmpada, nós, só queremos ouvir sim como resposta. Nós só queremos ouvir que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, que Deus vai realizar. Se nós ouvirmos um não, é sinal de abandonarmos, largarmos tudo. E não é isso, esse Jesus que a Bíblia nos apresenta. E a pauta bíblica que muitos usam para dar a ênfase a esse Jesus da lâmpada, a esse Jesus gênio da lâmpada, está em João capítulo 14, versículo 13, onde diz: o que pedirmes em meu nome, assim o farei. Mas ele não entende a essência desse capítulo, não entende a essência desse versículo. O centro desse versículo, o centro proposicional desse versículo, não é satisfazer os nossos desejos, não. Não é satisfazer os meus sonhos, o que eu quero, não. A essência, o ponto essencial, o principal desse versículo é glorificar o nome do Filho. Se você ler lá, vai ver que Jesus diz que tudo que ele fazer é para que glorifique ao nome dele. Ou seja, tudo que você fazer tem que glorificar ao nome de Cristo. O problema hoje é que eu glorificar o nome de Cristo quando a porta se abre é fácil. Eu glorificar o nome de Cristo quando tudo está bem para mim é fácil. Mas quando a adversidade bate, quando a adversidade vem, é difícil nós glorificarmos o nome de Cristo assim. Mas
para que você entenda o essencial desse versículo é que o que você pedir, ele vai fazer em nome dele, mas para que o nome dele venha a ser glorificado, e não para que você venha a ser saciado o seu desejo. Mas se você parar para analisar a Bíblia, todos os milagres de Jesus teve propósito. Todas as coisas que Jesus fez teve um propósito. Se nós lemos os evangelhos ali escrito, você vai ver que tudo que Jesus fez teve um propósito. O primeiro milagre dele é em João capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho, você vai ver que ali tinha um propósito. Se você estudar, vai entender que o povo judeu, quando eles iam se casar, o povo do Oriente, quando iam se casar, eles faziam festas que duravam 7 dias. Ou seja, se hoje nós organizamos uma festa de casamento para um dia e nós já se descabela, imagine você organizar uma festa de 7 dias e, meu irmão, você tinha que convidar o vilarejo inteiro. Ou seja, é a mesma coisa que você tem que convidar a cidade inteira ou o bairro inteiro. Imagine você ter que organizar uma festa de 7 dias para um vilarejo inteiro comer. E se faltasse vinho, se faltasse banquete na festa, você era amaldiçoado pelo vilarejo inteiro. A sua casa seria conhecida como casa de maldição. Ou seja, Jesus, quando ele transformou a água em vinho naquele casamento, você pode ter lido essa passagem passada e ter dito, mas que consequência tem isso? Não poderia ter feito um milagre maior? Mas para aquela família foi um grande milagre, porque eles seriam reconhecidos como uma família de maldição. Mas Jesus, ele ama a família, ele tem propósito com a tua família. Eu já estou profetizando para você que está me assistindo. Ele tem um propósito com a tua família e ele vai realizar esse propósito conforme o projeto dele para a tua família, assim como ele fez com aquela família em João capítulo 2. O segundo Jesus que muitos têm fabricado é o Jesus milagreiro, aonde que hoje nós podemos ver que a indústria dos milagres cresce com um grande sucesso. Você pode ver nos programas de televisões, aonde a indústria do milagre tem crescido, aonde se põe em piscina o 7 mergulho de Naamã. Então você tem visto a vassoura ungida, o cajado de Moisés. Então muitos milagres aonde pessoas têm fabricado esse Jesus que não existe. Não que eu não acredite em milagre, acredito e muito. Mas quando Jesus faz o milagre, é como eu disse, no primeiro Jesus que inventam, é um milagre que tenha propósito. É um milagre que, aonde Jesus ele vai fazer para trazer algo para glorificar o seu nome em um propósito, meu querido. E aí, qual é o problema? É que quando Jesus ele não faz o milagre, o Jesus não é o Jesus, então deixam de acreditar, aí se rebelam contra Jesus. Por quê? Porque fabricaram um Jesus que não é o próprio Cristo, não é o Cristo que conhecemos. Então devemos tomar muito cuidado com o Jesus que fabricamos em nossa mente. Agora eu quero abordar o terceiro Jesus que fabricam por aí. É o Jesus curandeiro, é o Jesus aonde ele tem que curar. Nós pedimos e ele tem que curar, nós pedimos e ele tem que fazer, ele tem que obter e trazer a cura. Nós temos que obter a cura através de Jesus. Mas uma coisa que eu vejo em muitas famílias é o seguinte, é onde um casamento ele começa bem, só que vai passando o tempo, ele começa a desfalecer. Em vez de o marido fazer o que a Bíblia diz, aonde diz, amai a vossa mulher, ele não, ele para, ele acha, ele pensa, ela já sabe,
Ele já sabe que eu amo ela. Então ele para de demonstrar. Aí o casamento começa a adoecer, o casamento começa a fraquejar, e do mesmo modo ela para também. Mas a Bíblia diz: mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí a mulher não sujeita porque o marido não ama porque a mulher não sujeita. Então o casamento vai adoecendo, vai se acabando, e aí quando está por um fio, eles correm para a igreja, correm para o altar de Deus e pedem a cura do seu casamento, pede um milagre para o seu casamento. E aí o casamento é frustrado, o milagre não vem, ou talvez a cura não vem. Acontece de casamento ser restaurado, acontece. Mas eu estou abordando um tema: se o casamento não for restaurado, se o casamento não for restituído, se a família não for restituída, aí ele culpa a Deus, ele culpa a Jesus. Como se Jesus tivesse culpa, se ele tivesse amado mais a sua esposa, se a sua esposa submetesse mais ao seu marido, aí talvez haveria cura para o seu casamento. Talvez se o filho obedecesse pai e mãe, talvez não haveria tantas discussões. Talvez se o pai não provocasse a ira dos nossos filhos, talvez não haveria filhos rebeldes. E assim vai. Fabricamos um Jesus que não existe. Por isso eu digo a você que está me ouvindo: não fabriquem Jesus, mas venha através do evangelho puro e simples, conhecer o verdadeiro Jesus. Esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma. Esse Jesus que é o verdadeiro Jesus, que aonde você está sentindo a dor, ele te livra da dor, mas é um Jesus também que te faz suportar a dor. É um Jesus que te livra da tempestade, mas é um Jesus que te capacita a passar por meio da tempestade. É um Jesus que te faz ser curado da doença, mas é um Jesus que te faz passar pela doença firme e forte. Ou seja, é um Jesus que é constante, que é perfeito, que ele não falha, que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O problema de muitos é que vê um Jesus também, é um quarto Jesus. Que quarto Jesus é esse, Daniel? É o quarto Jesus, que é o Jesus guarda-costa, aonde nós pensamos que não iremos sofrer nada. Se pisamos num espinho, culpamos Jesus. Se tropeçamos numa pedra, arranca o tampão do dedo, culpamos a Jesus. Se o gasolina do carro acaba, culpamos a Jesus. E Jesus, fabricamos esse Jesus guarda-costa. É o último Jesus, e encerro por aqui, que fabricam por aí, é o Jesus guarda-costa. Baseado em quê, Daniel? Baseado em Mateus 28:20, onde ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É aí que se enganam na interpretação desse versículo. Acham que o Jesus é aquele segurança de terno preto, de óculos, que vai te livrar de tudo. Ei, meu irmão, não é isso. Jesus, ele deixa bem claro em João capítulo 16, versículo 33. Digo isso a vós para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu querido, não fabrique um qualquer Jesus, mas conheça o Jesus da Bíblia, em nome de Jesus. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você gostou, que você curtiu. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, te peço novamente. Clique no sininho para que você não perca nenhuma novidade dos nossos vídeos que serão postados todas as semanas. Um grande abraço do Daniel Santos, amo todos vocês, um beijo no seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.